Olá, pessoas! Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Ana Lídia, sou professora da Live University, sou sócia de consultoria tributária do escritório Vaz de Almeida e tive aqui a honra de receber o convite para conduzir essa semana de lives aqui numa parceria excelente da empresa Arquivei e da Dutex. Eu que sou fã aí das duas empresas, a gente tem um contato sempre muito presente, muito bacana nos eventos, pela live, e eu acompanho a história das duas empresas desde o nascimento, então, assim, para mim, estou honrada de estar aqui e ficar com vocês aí durante toda a semana. Então, primeiro lembrete, a gente tem esse nosso encontro todos os dias às 15h para falar aqui sobre as tendências, tech trends de 2021, todos os dias dessa semana, tá? Eu conto com vocês hoje e vamos seguir junto aí até sexta-feira, ok? O nosso objetivo aqui, então, é conversar sobre esse panorama para 2021, essas tendências para 2021 da área de techs. E a gente tem aqui 5 pilares, né? 5 grandes grupos de assuntos. A gente vai falar sobre carreira, a gente vai falar sobre tecnologia e automação, a gente vai falar sobre PIX para as empresas, a gente está vendo isso tanto, né, em pessoa física, vamos ver a interferência disso para as PJs, para as empresas, vamos falar de contactless robotização, de processos de robotização, e claro, temos que falar de reforma tributária, vamos acompanhar isso de perto aí para 2021, e tenho aqui, ó, chegou a minha equipe aqui de apoio, gente, vocês têm ideia, estou com experts aqui da hora para a gente trocar ideia, experts da hora e da área, né? Eu juntei as duas coisas numa palavra só. Vou começar aqui pela Isis, que vai nos ajudar, vai ser moderadora do nosso debate. A Isis é co-founder da Arquivei, CEO da Arquivei, e achei interessantíssimo, eu sou muito fã da Isis desde o começo aí da empresa Arquivei, tenho acompanhado a vida dela de empreendedora, mas eu não sabia que Isis é engenheira de produção. Isis, conta pra gente, como é que é isso? Como é que é ser engenheira de produção e trabalhar com techs? Oi, Ana. Primeiro, que demais ter você aqui com a gente. Vai ser incrível, incrível. Quando eu estava olhando as pessoas que iam participar, não só os convidados, mas você apresentando tudo isso, não tinha como ser melhor. Assim, acho que o pacote está completo. Eu sou engenheira, sim, sou engenheira de produção. É muito engraçado isso para engenheiros de produção que estejam me ouvindo. O engenheiro de produção, ele muitas vezes ele está em várias áreas ao mesmo tempo, né? Está aqui mais uma área para o engenheiro de produção, mais uma área possível, olhar para as operações da empresa, olhar para vendas, olhar para o sucesso do cliente, enfim. E também do empreendedorismo, né? Que não deixa de ser uma super função que faz parte do meu dia a dia. Mas eu estou com a Arquivei aí desde o começo, ajudei a fundar esse time. Com certeza, a minha própria graduação de engenharia me ajudou muito nessa visão, do que eu tive visão até agora, né? No que eu consegui fazer para esse time. Que bacana, Isa. Eu estou muito ansiosa para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu tenho aluno que é engenheiro, é muito interessante, porque o raciocínio é diferente da gente. Eu que sou advogada, né? O raciocínio começa diferente. E a junção das duas coisas é muito produtiva. Então, acho que vai ser muito legal a gente ter essa tua visão, né? Não só aí de fundadora da Arquivei, mas também dessa... né, essa carreira aí de engenheira de produção, fantástico. E junto com o Isis, temos aqui também nosso amigo Tiago Vaguetti. Tiago, que é contador da empresa OLX, está lá há uns 4 anos já, né, Tiago? Uma carreira brilhante. Tiago é contador e carioca, né, Tiago? Fala um pouquinho mais. Quem é Tiago? Conta aqui pra gente. Ana, prazer estar aqui com você, Isis também, Henrique. Queria agradecer primeiro pelo convite de estar aqui com vocês. Fico muito honrado de estar aqui, podendo falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da minha experiência de carreira com vocês, né? Eu comecei minha carreira em Big Four, né? Eu fiquei bastante tempo na área de consultoria tributária. Faz uns 4 anos que eu aceitei um desafio de
liderar uma área contábil, uma área de tax. Então, hoje eu estou na OLX, vamos fazer agora 4 anos. Lá a gente é basicamente responsável pela área de compliance, área de planejamento tributário e logicamente, a gente dá suporte a todas as outras iniciativas aí de contencioso tributário, enfim, logicamente, como contador, a gente vai até onde a gente consegue ir. Basicamente é isso. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Fantástico. Achei a escolha das empresas aqui, além de poder conversar com o Thiago e com o Henrique, fantástica, porque a gente está falando de automação, a gente está falando de tecnologia, carreira em meio a tudo isso, né? E aí a gente tem a OLX aí, que é uma empresa totalmente digital, incrível em casa, quando a gente não sabe o que fazer, onde procurar alguma coisa, a gente bate lá no site da OLX, tem tudo, né? Desde cachorro para adoção, até sofá, carro, vagas de emprego. É impressionante como a empresa consegue conectar as pessoas, né, Thiago? Acho muito desafiador trabalhar numa atividade nova, totalmente digital, na área de tax. Um desafio gigante mesmo ter. Vai ser muito legal compartilhar contigo essa sua visão de carreira, né? Muito bem-vindo. E aqui, para mim, está em cima. O Henrique está no quadrante de cima aqui, do Thiago Henrique Santos. Henrique Santos é Head of Tax da Uber. Está aí há mais de 4 anos também, né, Henrique? Também passou por diversas empresas. E uma outra empresa também que agora faz parte do nosso dia a dia, né? Quem não conhece Uber, né? A minha irmã viajou esses dias com a minha sobrinha de 4 anos, fez ela andar para cima e para baixo numa cidade histórica, ela sentou na calçada e falou, chama o Uber, 4 anos de idade, Henrique. Ela já conhece a tua empresa. Conta para a gente um pouquinho, sei que Henrique é de São Paulo, tem formação em administração e direito, é isso, Henrique? Fala um pouquinho, faz essa apresentação, fala um pouquinho de quem é você, Henrique, por favor. Opa! Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estou super empolgado aqui pela nossa conversa na tarde de hoje. É uma honra o convite, enfim, junto com o Thiago, Isis e a Lídia. Estou ansioso aqui para o nosso debate. A minha formação Henrique, deixa eu inicialmente só rapidinho, desculpa. Vou pedir para você dar só um F5 aí, que eu acho que travou a tua tela. A tua sorte é que você travou num sorriso bonito. Isso, show, obrigada. Se é a gente, né, Isis? Trava tudo torta, né? Não existe travar em uma pose boa. Não. Só o Henrique conseguiu. A gente estava discutindo bem, mas o vídeo estava travado. Legal. Bom, se tiver algum outro probleminha, me avisa. Hoje a minha rede está um pouquinho instável. Mas na minha carreira eu comecei também com uma trajetória parecida com a do Thiago, já há um bom tempo em Big Four, na consultoria tributária, e aí no meio do caminho eu migrei para empresas, já tem um bom tempo que trabalho em empresas, já trabalhei em empresas do agronegócio, bens de consumo duráveis, e aí mais recentemente, há 4 anos, na Uber, eu lidero a área tributária no Brasil, que inclui tanto o negócio de mobilidade, quanto o negócio de delivery, o Uber Eats, e dentre as áreas de atuação do meu time, do time que eu lidero, a gente tem o compliance tributário, o consultivo e o contencioso. Então é um ambiente bem dinâmico, porque tem todas as caixinhas, vamos dizer assim, todas as ramificações do tributário e, enfim, bem desafiador. Em ambientes novos, né? Com uma regulamentação toda nova, né? A gente, na área tributária, as coisas demoram tanto para amadurecer, né? E nessas atividades tão novas, tem que se virar nos 30, né? Eu fico imaginando como deve ser. Bom, todo mundo apresentado, eu preciso fazer uns combinados aqui. Primeira coisa e mais importante, não deixem de fazer suas perguntas, tá? Aproveita aí que a gente está com feras conversando com a gente, façam as suas perguntas, façam pelo chat. Tem o time da Dutex, tem o time da Arquivei. Vou pedir para a Isis apresentar as empresas para a gente daqui a pouquinho, tá, Isis? Para o pessoal conhecer bem a atuação e como são essas empresas. Mas esse time da Dutex e da Arquivei vai ajudar a gente também
na questão das perguntas. Então, aproveitam, façam suas perguntas pelo chat. Estou vendo aqui tem bastante gente dando boa tarde, mas se vocês puderem, coloca para a gente o nome de vocês, a empresa, de onde vocês são, tá? Bom, muito bacana conseguir interagir com vocês aqui pelo chat. Eu vou ficar esperando as perguntas para a gente aproveitar aí bastante a presença do Henrique, do Thiago e da Isis, ok? Agora, só assim, vamos fazer as perguntas, né? Combinando aí com o assunto da nossa live, né? Porque tributário, você sabe, outro dia eu estava numa live que falava de automação também, e a hora que eu fui ler a pergunta, tinha uma lista de despesas e a pessoa me perguntava se podia tomar crédito de PIS e COFINS. É uma pergunta justa, é uma pergunta importante, mas ela foge um pouco do nosso tema, né? Mas agora, em relação à carreira, em relação a cenários e tudo que a gente estiver conversando aqui, fiquem super à vontade para fazer suas perguntas. Para perguntar de crédito de PIS e COFINS, manda para a gente pelo LinkedIn ali no pessoal mesmo, ok? Então, nosso primeiro combinado em relação às perguntas. Nosso segundo combinado em relação à pesquisa, toda essa live, todas essas informações que a gente está trocando, elas têm como base a pesquisa que foi feita, depois eu falo um pouquinho mais para vocês, pelo time da Dutex, da Arquivei, foram mais de 400 pessoas entrevistadas, uma pesquisa muito rica. O fruto dessa pesquisa é um e-book que está muito bacana, eu não posso dar spoiler, mas ele está incrível, e ele vai ser divulgado para todo mundo depois na sexta-feira, tá? Para a galera que está participando aí de todos os dias. Só que para ter acesso, eu preciso que vocês façam a inscrição mesmo. Às vezes você recebeu o link do YouTube por alguém, pelo WhatsApp, mas é importante que você faça a inscrição, corre lá no LinkedIn, ou o pessoal pode colocar para a gente no chat também o link aqui para a gente poder divulgar para o pessoal para fazer a inscrição. A gente precisa da inscrição de vocês para entregar aí a pesquisa depois por e-mail, ok? Bom, a gente segue então com as lives até sexta-feira, sempre no mesmo horário, entre 3 e 4 horas, tá? Pesquisa chega na sexta-feira, todos os convidados, enfim, Isis, acho que agora é contigo. Fala um pouquinho para a gente das empresas e depois vamos entrar aí no assunto em si, e eu vou coordenando aqui as perguntas, tá? Combinado. Você estava falando das perguntas, eu até estava pensando, né? Se tem um assunto que a galera tem pergunta, o assunto é tributário fiscal, né? Perguntas são infinitas sempre, esse nunca vai acabar, independente do tema, do microtema dentro dessa grande área. Até falando desse tema tributário, acho que eu vou fazer uma intro um pouco diferente para explicar que veio a Dutex. Vou falar um pouquinho das duas rapidamente, para quem não conhecer, mas é muito curioso para quem não está acostumado a conhecer startups ou empresas de tecnologia, enfim, recentes. Geralmente, quando se pensa numa empresa de tecnologia, não pensa numa empresa que vai trabalhar com assuntos tributários ou de área fiscal, porque são considerados assuntos não sexy, né? Então, não é uma coisa que você fala, nossa, uma empresa de tecnologia inovadora, o que você pensa? Você vai pensar em OLX, você vai pensar em Uber, dificilmente você vai pensar em alguma coisa relacionada com a área tributária. E não só existem loucos e apaixonados por isso, que criam empresa, como são mais de um, né? Aqui a gente está olhando para duas empresas que se juntaram, então a Arquivei e Dutex, com basicamente os mesmos propósitos. A gente entrega os serviços de formas diferentes, né? Como a gente resolve a burocracia, principalmente no cenário tributário, é diferente, mas você vê que o propósito no final, ele é muito parecido. Então, hoje, a gente está falando o quê? Do Brasil. Uma das melhores, não, a melhor máquina de coleta de impostos do mundo. Então, a gente é número 1 em alguma coisa, e essa coisa é coleta de impostos, principalmente pelo projeto SPED, principalmente pela colocar todos os documentos, né, de forma eletrônica, padronizados no Brasil. Então, isso dá um poder de um controle, né, para o próprio governo saber tudo que está sendo transitado, o que ele precisa cobrar imposto, o que não precisa, até para saber quem está escriturando, quem não está. Enfim, isso possibilitou, deu infinidade de possibilidades para o governo conseguir melhorar essa máquina de coleta. Entretanto, para as empresas não foi assim que aconteceu também, né? Não chegou de um jeito tão positivo quanto foi para o governo. Na verdade, para a empresa, pelo contrário, deu uma bagunçadinha, né? O processo ainda era manual e, de repente, está meio automatizado, meio eletrônico, as coisas começaram a se bagunçar
E, na verdade, o governo começou a ter um poder de fiscalização mesmo, muito mais certeira, com muito mais velocidade e tal, e as empresas começaram a ficar mais desesperadas, né? Então, uma coisa que poderia ajudar, hoje não ajuda tanto para a empresa. Então, a gente tem esse cenário e tem o cenário da complexidade tributária do Brasil. Então, o Arquivei, ele nasce exatamente para esse primeiro cenário que eu estou falando, né, de como a gente muda o jeito que a empresa se relaciona com documento fiscal eletrônico, então com NFE, com CTE, enfim, com todos esses documentos, como ela para de se relacionar de uma forma, preciso usar ele só para atender minha obrigação, vou me afundar na burocracia, como que ela inverte isso, começa a tirar proveito disso, né, proveito de ter todos os dados estruturados do Brasil inteiro, olhar para esses dados de uma forma rica, para pegar informação dele, não só para a área tributária também, tá? Para qualquer uma das áreas dentro da empresa. Então, o Arquivei se propõe a transformar essa burocracia em oportunidade. Como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente monitora os documentos fiscais, então tudo que você compra, a gente vai monitorando direto da Secretaria da Fazenda, para você ter um rastreio do que está sendo emitido contra o seu CNPJ, para que você consiga gerenciar isso, consiga entender se tem coisa indevida aí no meio do caminho, e também transformar isso em oportunidade como, além do fato de estar ajudando na burocracia, você já está ganhando tempo, enfim, economizando dinheiro, você começa a olhar para esse documento, para esses dados, de uma forma completamente diferente. Você começa a fazer ele trabalhar para você, ao invés de você olhar para ele e falar, meu Deus, eu preciso entregar obrigações acessórias na velocidade da luz, senão eu vou pagar mais imposto, eu vou pagar errado, enfim, nunca tenho certo, no final das contas, a gente sempre sofre com o meio do caminho. E, em contrapartida, quando a gente olha para a Dultex, a proposta não é tão diferente também, né? Então, quando a gente olha para esse cenário tributário super burocrático do Brasil, a Dultex vem com uma proposta também de facilitar, de transformar as rotinas menos penosas, menos burocráticas. Então, é uma plataforma de RPA fiscal que consegue ajudar em todas as obrigações, né, na sua relação com com as obrigações tributárias que você tem. Então, listando algumas coisas aqui. Emissão e pagamento de tributos, a forma com que eles fazem isso é muito diferente, é muito mais leve. Consulta agilizada de certidão negativa de débito, organização e notificação automaticamente para DTE. Então, são assuntos que muitas pessoas não consideram assuntos muito legais e a gente vê o oposto, a gente vê que tem muita oportunidade aí, tem muita coisa para a gente mexer em todas as empresas. A gente nasceu a partir de uma dor no Brasil, né? As empresas nascem a partir de dor e transformar isso em oportunidade. Então, tanto o Arquivei quanto o Dultex nasceram dessa mesma origem, né? O que o Brasil colocou de dificuldade, complexidade e burocracia, nasceram duas, hoje em dia chamadas burocratec, que são os tipos de empresa que trabalham com burocracia, acho sensacional esse nome, e com muita sinergia. E, mais uma vez, até para não esquecer aqui, é um prazer ter essa parceria com a Dultex, é um prazer compartilhar dessa mesma missão e propósito com eles. Falando por cima, Ana Lídia, acho que esses dois resumos que eu tenho das duas empresas aqui. Excelente. Burocratec. Burocratec. É um termo só brasileiro, tá? Porque a gente sempre inventa os nossos nomes aqui, tá? É empresas de tecnologia que trabalham para ajudar na burocracia. Coisa que o Brasil tem um pouco mais que muitos outros países. Então, é uma oportunidade bem brasileira, no caso. É incrível, né? A gente vai falar agora um pouquinho, falando um pouquinho de reforma tributária, eu acho que esse é um dos pontos que a gente vai conseguir conversar bastante, né? A gente vai ter um dia para falar só sobre a reforma tributária, e o quanto isso talvez nos ajude ou não com burocracia. Mas, para a gente que está há algum tempo, né, já tem cabelo branco aí de tanto tributo, é difícil acreditar que a gente vai eliminar a burocracia. Por isso que é muito importante ter processo, minimizar o impacto dessa burocracia, né, Isis? Porque a gente convive com ela. Quantas vezes, né, o pessoal de logística sai pensando em mil coisas, quer abrir uma empresa do dia para a noite em algum lugar, e a gente fala, opa, vai demorar uns 3 meses, né? Se a gente correr tudo bem, a gente consegue uns 3 meses. Então, essa é a nossa vida em techs, né? Então, tentar minimizar o impacto da burocracia, que é
uma realidade ainda no país, pensando, torcendo para que ela diminua, termine, acabe, enfim, mas enquanto isso, as ferramentas e a tecnologia são super aliados, né? E Isis, fala um pouquinho aqui para a gente. Eu ainda estou, né, pensando aqui numa engenheira de produção, trabalho que, caiu com o Tex. Pensando aí em processos, em toda essa parte de engenharia, você consegue colocar no dia a dia lá na que vem? Sim, em vários sentidos, viu? Porque eu acho que não só no sentido, no tema do nosso produto, né? Não só olhando para o produto em si, do como a gente consegue ajudar no dia a dia das empresas, principalmente otimizando processos, né? Que isso entra, o conhecimento de engenharia entra forte, mas dentro da empresa, né? Olhando internamente, vou dar um exemplo, tá? Palpável do como o perfil de engenheiro soma dentro desse processo. A partir do momento que você está criando uma empresa, você começa a criar áreas de venda, sucesso do cliente, enfim, outras dessas áreas, e você começa a olhar para essas áreas diferente, de uma forma muito diferente de como você olhava antes. Então, antigamente, a gente pensava no quê? Vendas, por exemplo, como uma área super voltada para discursos, não necessariamente uma área que era baseada em números, em processos, no máximo era baseada em números de receita final, né? Receita ou número de clientes. Mas não tinha ali o meio, bater a meta, comissão, geralmente era esse processo. E uma das coisas que eu vejo que foi muito rico para mim, eu não sou a única engenheira do Arquivei, do time de fundadora, a gente tem mais engenheiro no Arquivei, tem cientista da computação também, mas o que eu vi que foi muito rico foi o jeito que a gente olhou para todas as engrenagens da empresa, né? Então, todas as áreas, como elas funcionavam, a gente conseguiu olhar para aquilo de uma forma que a gente conseguisse colocar processos e conseguisse medir esses processos, conseguisse prever esses processos, que a gente conseguisse fazer um planejamento a longo prazo, né, em cima de como a gente se comportava, em cima dos nossos números, do funil de vendas e tal. Então, essa é uma forma, e a outra forma, ela diz respeito diretamente ao próprio produto, né, como a gente leva essa solução para as empresas. Eu mesma passei no comecinho do Arquivei, que a gente tinha um time minúsculo, eu passei muito tempo em empresas, ficando junto com as empresas, entendendo como que elas usavam o Arquivei. Eu não sou da área fiscal e tributária, então me considero mais da tecnologia do que da área fiscal e tributária. Então eu ficava observando muito como era o uso, qual era o processo deles, como que eles usavam o Arquivei para esse processo, se aquela experiência que eles estavam tendo no Arquivei estava fazendo sentido, estava ajudando nesse processo ou não estava atrapalhando, estava longo. Então a gente sempre focou muito no processo ser bem tranquilo e liso, sabe? Sem nenhuma emenda no meio do caminho. E eu acho que essa visão de engenheiro ajudou pra caramba, assim. Eu não sei como seria se eu não fosse. Não consigo nem prever isso. Mas eu dou mérito a isso, sim. A esse histórico. Joia. E agora nós vamos ver, então, uma engenheira mediando um debate de techs. Contigo, Isis. Essa é a mediação que eu consigo fazer, né? Aquela mediação que eu vou fazer pergunta e os mais especialistas vão responder. E até, Ana Lídia, deixa eu aproveitar, eu vou fazer algumas perguntas para eles, para a gente bater um papo bem aberto mesmo, para ser rico para a galera que está vendo. Fica super à vontade para entrar, tá? Porque você é uma super especialista também. Exato, acho que a gente vai perder muito. Beleza, senão a gente vai perder muito se você também não falar. Eu acho que todo mundo gosta quando você soma. Enfim, você entende muito desse assunto. E, o pessoal do chat está super animado aqui, viu, Isis? Eu estou dando uma olhada aqui. Então, o Maciel já escreveu aqui, trabalha com uma empresa contábil, tem o Alan de consultoria, a Danusa, oi Danusa, da Alpargatas, o pessoal da live, tem um time seus aqui, hein? Thiago, a galera do Rio de Janeiro, tá Gold, né? Tem uns 3, 4 aqui falando, Thiago é o melhor, né? Aqui, bem bacana, viu, gente? Eu vou, então, pedir para vocês continuarem mesmo aqui no chat e vamos mandar as perguntas, ok? O pessoal do iFood, que bacana, Matheus. Legal saber que vocês estão por aqui com a gente. Muito bom, galera. Espero que vocês gostem, hein, desse papo aqui. Vão falando o máximo que vocês conseguirem aí nos comentários, até para a gente saber se estão gostando. Enfim, a gente vai coletando esses feedbacks nesses comentários. Vai ser muito bom. Gente, eu falei que eu não sou da área de tax, da área tributária, mas tem muitas coisas que eu
absorvi e aprendi ao longo do tempo no Arquivei, nos anos do Arquivei, algumas experiências e rotinas de empresas que tiveram muito sucesso ou que foram inovadoras, revolucionaram dentro da área deles. Então, espero em alguns desses pontos que eu vou trazer aqui, poder contribuir com vocês também, tá? Com a experiência que eu tive aqui. Para começar, a Ana Lídia falou lá no começo todos os temas que a gente vai ter, né, nessas lives ao longo desses dias, né, até sexta-feira. Não quero entrar 100% em um ponto aqui, senão a gente pode fazer muito spoiler para as outras lives. Acho que é legal ter o espaço para a gente se aprofundar, mas eu quero passar um pouquinho em cima de todos esses temas. E eu quero começar num tema que interfere demais para a gente, para a Arquivei, tá? Por quê? A gente sempre fala de transformar a burocracia em oportunidade, de mudar o jeito que as pessoas se relacionam com a nota fiscal. Como que a gente consegue fazer isso? É por meio de tecnologia? Sim, é por meio de tecnologia, mas não só. Porque uma coisa é você ter tecnologia, você usar esses dados para gerar vários insights e tal. Se a gente não tem, do lado da empresa, né, do lado da empresa que a gente ajuda, se a gente não tem as pessoas preparadas para isso, preparadas para receber esse tipo de ajuda, ou para receber esse tipo de informação, é muito difícil com que a gente consiga ajudar, com que a gente consiga chegar no nosso desafio, né? Chegar no ponto que a gente mudou o relacionamento de nota para todas as empresas. Então, uma coisa que a gente sempre teve que fazer ao longo dos anos no Arquivei foi, em todo o trabalho, a gente sempre teve uma postura provocativa também para as pessoas do mercado, né? Principalmente para a área fiscal, área contábil, área tributária, provocativa sobre quem eles são, quem eles representam hoje dentro da empresa, quem eles gostariam de ser dentro da empresa, se eles exercem ou não o que eles imaginavam quando eles entraram numa função dessa, porque isso muda muito. A gente serve pessoa dentro da empresa, né? Nós somos uma empresa que atende empresas, mas no final das contas a gente está atendendo pessoa dentro da empresa. E essas coisas para a gente andam muito juntas. Sei que eu estou com duas pessoas aqui super tecnológicas, são de empresas de tecnologia mesmo, então eu achei que o fórum ficou perfeito, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, Thiago e Henrique, do que vocês pensam do papel do profissional hoje, né, na área tributária, também na área fiscal, como ele está hoje. A pandemia trouxe alguma mudança para esse profissional? Pode falar um pouquinho também da empresa de vocês, se isso aconteceu na empresa de vocês, mas se vocês já se consideravam super tecnológicos antes, como vocês veem do resto do mercado, que eu sei que vocês também têm contato com o resto do mercado, né? Falem um pouquinho, eu vou pedir para o Henrique falar primeiro, só para a gente organizar aqui a ordem, e depois a gente passa para o Thiago. Legal, vocês escutam bem? Sim. Legal. Com problemas técnicos aqui, então peço um pouquinho de paciência aqui com a minha conexão, mas vai dar certo. Eu acho que para mim a questão do profissional da área tributária no período de pandemia, e acho até fazendo um parênteses aqui, é curioso que muita gente já falando no período da pandemia como se fosse uma coisa lá de 2020, mas a pandemia ainda não acabou, né? Mas, independente disso, esse período exigiu uma série de habilidades, na minha opinião, que são tanto técnicas quanto comportamentais, que nem todos estávamos preparados ou que a gente teve que desenvolver no susto, né? Eu acho que a gente tem, do lado político, por exemplo, tempos muito agitados, um ambiente político e jurídico muito controverso e polarizado e que fatalmente gera alguns impactos no ambiente empresarial, para falar aqui do ambiente em que eu vivo. Eu acho que só para citar alguns exemplos dessas habilidades do profissional da área tributária, eu acho que ele precisa ter uma visão ainda mais aguçada da questão política, de como todas as questões políticas se desenrolam. Eu acho que o ano de 2021 vai ser mais complexo, vai continuar sendo complexo do ponto de vista político. A pandemia acho que acentuou problemas como a questão da dívida pública do país, e eu acho que isso naturalmente tende a gerar impactos tributários, já que os impostos são a forma de arrecadação e a forma dos governos arrecadarem, né? Então, com esse déficit, essa dívida pública crescente, naturalmente deve ter um pouco mais de pressão na área tributária. Então, acho que a gente pode esperar um 2021 complicado do ponto de vista de aumentos ou tentativas de aumento de carga tributária, e o profissional da área tem que ficar sempre atento a isso. Então, ele tem que ser um profissional atento aos movimentos políticos, às mudanças,
que seja capaz de entender como as mudanças afetam o negócio das empresas. E eu acho que uma outra mudança muito importante de 2020, que a gente carrega como aprendizado de 2020, é a questão da comunicação e do relacionamento. Eu acho que o profissional da área tributária tem que conseguir se comunicar bem e manter as relações mesmo à distância, para evitar realmente que a comunicação falhe ou que tenha prejuízos aí por esse estado que a gente está trabalhando de casa, né? Então, é isso. Henrique, posso te fazer uma pergunta? Claro. Duas, na verdade. Falando aqui eu achei super bacana essa questão desse olhar para a política, para o cenário econômico, né? Então, eu queria te perguntar a sua sensibilidade em relação aí até a liderança da Câmara, né, entre o Baleia Rossi, o Arthur Lira, se o fato do Baleia Rossi estar aí, né, com uma PEC de reforma tributária, você acha que isso tem algum peso, se ele assume a liderança da Câmara ou não? E em relação à questão de relacionamento, né, de linguagem, de comunicação, você colocou muito bem, né, o profissional de TEX tem que se comunicar bem, mas ele deve se comunicar bem, mas na verdade a gente não se comunica bem, na grande parte das vezes. A gente é muito técnico, muito pouco direto, escreve aqueles artigos de lei gigantes nos e-mails, né? Na pandemia, você acha que isso melhorou, piorou, ou você vê isso com mais otimismo? As pessoas estão conseguindo se comunicar melhor na área de techs com as outras áreas que são aí os nossos grandes clientes, né? O comercial, compras, com o pessoal de logística. Na pandemia, você acha que melhorou, piorou? Como que é um pouquinho para vocês? Vou começar respondendo a primeira sobre reforma tributária. E, aliás, eu estou até ansioso para a live de sexta-feira com o professor Heleno Torres e o deputado Alexis Fontaine, que é um dos deputados mais participativos na comissão mista da reforma tributária. Então, acho que ele vai ter bastante a dividir com a gente. Acho que quem estiver aqui acompanhando a live de hoje também acompanha a de sexta-feira. A minha percepção é de que do lado do executivo ainda não tem uma certeza de qual é a reforma que quer ser apoiada. Então, o ministro Paulo Guedes, por exemplo, ainda fala muito da criação de um imposto digital, que na verdade é uma CPMF ali, de alguma forma, uma nova roupagem, ou talvez seja até com a mesma roupagem que a gente já teve e só com uma narrativa diferente. Então, me parece que se a presidência da Câmara, especificamente, ficar com o Arthur Lira, deve ter um pouco mais de medidas e de ações pró-governo, mas é curioso, pró-executivo, mas é curioso entender o que o executivo vai pensar. Se a CPMF ganha força, se o projeto de lei 3887, que reforma o PIS e a COFINS, vai ser votado, vai ser apoiado, porque me parece que são dois temas que não são favoráveis do ponto de vista do deputado Baleia Rossi, que está pensando mais na linha do deputado Rodrigo Maia, que é de apoiar uma reforma ampla do consumo e não incremental, como me parece que, pelo menos até agora, o Ministério da Economia dividiu, né? Acho que a gente viu muito pouco ainda de qual é a reforma e qual é a ideia do Ministério da Economia para isso, mas eu acho que tem caminhos completamente distintos se um ou se outro forem eleitos como presidente da Câmara. Com a eleição do Baleia Rossi, acho que naturalmente tem uma tendência maior de tanto a PEC 45 quanto a 110 avançarem num debate um pouco mais profundo. Sobre a questão da comunicação, eu acho que a pandemia claramente demandou mais atenção à comunicação, talvez dando... Opa! Agora acho que... de liderança. Oi, Henrique, eu vou precisar só que você volte um pouquinho. Acho que travou o som também. Deu não. Tiago, aproveita e responde então, enquanto o Henrique não está aí. Você acha que melhorou a comunicação durante a pandemia ou
já era complicada, piorou? Era complicada, melhorou? Ou já você acha que não, que era boa? Eu acho que até mesmo, né, a própria introdução que a Isis fez com relação ao profissional de techs, né, acho que já tinha uma mudança a caminho ali antes mesmo de começarem essa história aí da pandemia e tudo mais, né? Então, acho que durante muito tempo ficava se discutindo um profissional mais generalista, um profissional mais especialista, e basicamente grande parte das pessoas que foram esses techs eram pessoas muito especialistas, igual você mesmo falou, né? Muito sólidas de conhecimento, mas faltava um pouquinho de amplitude com relação a como trazer todo esse conhecimento e compartilhar isso de forma a usar esse conhecimento para resolver outros problemas que não só de techs, né? Então, assim, eu acho que o profissional de techs agora, já há algum tempo, na verdade, já tinha que desenvolver certas competências que não só ser essencialmente técnico, né, mas também outras, como vocês mesmo comentaram agora, da comunicação. Hoje em dia, eventualmente, dentro, por exemplo, da minha empresa aqui, quando eu vou chegar perto da área de produto tech, com uma ideia até que se aproxima, né, se pegar aqui um incentivo fiscal de pesquisa e desenvolvimento, ainda que você tenha um conhecimento muito sólido nesse tipo de assunto, se você não souber traduzir aquilo ali de forma que aquela pessoa ali, que é de uma outra geração, uma geração que trabalha num pensamento, até que você mesmo falou da Isis, né, uma metodologia muito ágil, o pessoal tem marcos que não são aqueles marcos que a gente trabalhava antigamente de início, meio e fim, são pequenos marcos e que você vai desenvolvendo projetos à medida que esses pequenos marcos são completados, né? E a correção de erros ali é quase que automática, né? Então você erra muito rápido, conserta muito rápido e vai. Então acho que é algo que agora o profissional de tech realmente tem que desenvolver bastante essa competência de comunicação, assim como todas as outras, empatia, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo aqui de tantos desafios, né? Thiago, uma pergunta até na linha que você está respondendo. Você vê hoje desafio para conseguir captar as pessoas que estão, por exemplo, recém-formadas, essa outra geração, não só de manter elas, desenvolvê-las, né, mas de captar elas para a área que a gente está falando hoje, para a área tributária dentro das empresas, em várias discussões, pelo menos em alguns grupos com clientes, enfim, empresas, a gente fala muito sobre isso, sobre o profissional atual, que acabou o recém-formado, o que ele está buscando quando ele entra na área tributária. Ele já é uma pessoa que, da natureza dele, já vem mais tecnológico, né? Isso está desde o uso do celular, computador, enfim, isso já está lá desde o começo. Você sente que isso vai influenciar de alguma forma? A gente está conseguindo captar para áreas fiscais, áreas tributárias, essa nova geração? E se sim, esse conhecimento deles vai ter um impacto positivo dentro dessa nova era que a gente está entrando, né? Era tecnológica, era que a gente está fazendo à distância, enfim, uma era bem voltada para a inovação. Como que você vê isso? Isa, eu não sei se eu consegui te escutar, porque minha conexão ficou um pouco estável aqui. Vou repetir para você. Sobre o profissional que a gente tem hoje, a gente tem um profissional hoje, que a gente já falou agora da comunicação também, um profissional que era super especialista, como você reforçou aqui. A gente precisa se preocupar também em traduzir para os outros, né? Não só para as outras gerações, mas para as outras áreas da empresa, se comunicar na empresa também em cima da importância, né, da área tributária dentro da empresa, o impacto que vai ter ali dentro. Mas quando a gente olha agora para os novos profissionais, captação desses novos profissionais, então a galera que está saindo das faculdades, vai entrar em primeiro emprego, a gente está conseguindo captar essa galera para essas áreas, a área tributária, a área fiscal, a gente consegue atrair essas pessoas, principalmente numa nova geração que ela está mais tecnológica, uma nova geração que já nasceu com o celular na mão, nasceu com o computador na mão também. Você acha que hoje é atrativo, esse mercado é atrativo para eles? E se sim, o jeito diferente, né, de encarar, o jeito de olhar tudo por meio de tecnologia, se isso vai facilitar o futuro dessa nova era, indo para a inovação, indo para tecnologia da área fiscal
no momento que a gente está entrando agora, que foi acelerado pela pandemia também, que a gente ainda vive, né? Como que você vê essa nova geração entrando na empresa agora? Acaba rolando uma disputa ali, né? Você acaba competindo com as profissões um pouco mais sexys, né? No sentido de as pessoas querem ver muito o impacto do que elas estão fazendo diretamente um resultado, né? Quase que 1 para 1, né? Em nossa área, que não necessariamente o que você faz, você colhe um resultado ali na frente ou você impacta diretamente a vida de milhares de pessoas, né? Então, nesse sentido, quando você pega um profissional hoje dessa nova geração que tem esse mindset, fica um pouco mais difícil de atrair esse tipo de profissional, porque ele realmente quer um propósito. E, às vezes, o propósito, quando você começa nessa carreira de tech, ele, às vezes, não está tão claro, porque, acho que, como a própria Ana Lídia comentou aqui, eles têm milhões de vertentes aqui da profissão, né, na área tributária. Então, assim, eu acho que cria, sim, um pouco mais de dificuldade agora nesse momento, né, muito mais por conta dessa mudança na forma que as pessoas enxergam a carreira e principalmente, como o seu trabalho impacta, né, na vida dos outros. Acho que ninguém discute aqui como nosso trabalho impacta aqui na vida dos outros, mas acho que é mais difícil quando você inicia, ao passo que, aí pegando um pouquinho o exemplo lá da OLX, alguém que começa a carreira já desenvolvendo programas, naturalmente ele vai pegar o celular no dia seguinte e olha, isso aqui eu ajudei a criar, isso aqui. Então, acho que realmente tem uma certa competição entre a mentalidade agora versus o que a gente tem a oferecer no início da carreira. Tiago, Isis, posso aproveitar? Tem uma pergunta aqui do Rafael, que eu acho que eu consegui encaixar bem aqui. Rafael Menezes. Ele colocou aqui, olha, se não seria, né, se as empresas têm dado mais ênfase à análise de dados, que isso seria um diferencial. Aí, fazendo um link com a tua colocação, Tiago, na área tributária, se o departamento tributário da empresa consegue trabalhar com os dados, fazer uma análise de dados, a ponto de chegar e de gerar indicadores, por exemplo. Você pode fazer muita coisa com dados, né? Uma delas seria gerar indicadores, né? Indicadores de desempenho, indicadores de quanto o departamento tributário está agregando para a operação. Será que a gente conseguiria motivar um pouco mais esse time que vive de propósito rápido, né? A gente conseguiria colocar um pouco dessa coisa que a gente comentou no início do comercial, de meta, mas de um jeito positivo, para o pessoal de tech se sentir mais dentro da organização. Eu, como às vezes prestadora de serviço, eu vejo o pessoal de tech muito distante. E não é a regra, claro, mas às vezes um pouco distante da operação, né, do planejamento ali, e talvez usar esses dados, como disse o Rafael, né, que ele vê isso como um diferencial, gerando indicadores, e será que a gente deixa esse pessoal mais empenhado? O que você acha, Thiago? Olha, eu entendo que sim, eu acho que é um super caminho, né, para a gente poder atrair, só que isso também depende um pouco do nível de conhecimento e da forma que a pessoa leva a sua carreira, né? Se você é uma pessoa muito especialista, né, você foca muito em tech, dificilmente você vai entender as ferramentas de análise de dados, né? Então, isso volta até do que esperar do profissional de tech daqui para frente, né? Como solucionar problemas. Acho que tudo isso envolve um profissional que basicamente vai ter que continuar seguindo a sua formação muito forte e sólida na área de tech. Acho que eventualmente vai ter que ter conhecimentos genéricos na operacionalização de ferramentas de análise de dados, como você falou, no entendimento de como o segmento de tecnologia ou empresas trabalham, né, sem ser waterfall, mas olhando o desenvolvimento de projetos de uma forma ágil. Tudo isso vai muito de como o profissional vai ter que se qualificar para, digamos assim, se transformar num profissional, eu chamo aqui de T-shape, né, mas é basicamente isso. Você tem um conhecimento muito sólido no seu conhecimento específico, mas aqui você vai ter que ter diversos conhecimentos horizontais aqui que vão contribuir até com o seu propósito mesmo de carreira, né? Então,
Assim, é algo que eu acho que é a grande transformação do profissional de TX, mas cabe também olhar para como você vai querer lidar e como você vai administrar a sua própria carreira, né, com relação ao seu interesse por essas áreas, né? Legal. Um caminho sem volta, então, né, Thiago? É ter uma visão mais abrangente, a ponto de conseguir trabalhar dados, indicadores e motivar um time mais novo, que vem totalmente diferente, né? Pelo menos da minha geração, né? Com outro propósito, uma outra pegada, né? Obrigada, né? Enfim. Mas bem longe da minha. Obrigada por ter sido solidário, Thiago. E deixa eu só aproveitar, Isis, que eu acho que o Henrique está com o áudio, né, Henrique? O vídeo não está legal, mas o áudio está funcionando bem. Sim, ficou aí, tua pergunta vocês. aberta, né? Se você puder retomar, Henrique, e quiser também aproveitar aí tudo isso que o Thiago comentou com a gente, também para colocar a tua opinião, agradeço muito. Legal. Eu acho que, ainda no tema que o Thiago trouxe, eu acho que tem um caminho até a área tributária e o profissional da área tributária ser mais familiarizado com indicadores, com números, com dados, e eu acho que no meu caso especificamente, a minha experiência com o meu time, a gente preferiu importar esse conhecimento, ou seja, ser um profissional de fora que fosse focado em análise de dados, que fosse focado em programação, em linguagens de programação diversas, que pudesse contribuir. Eu acho que essa é a ideia para que o profissional dá mais conhecimento de dados. Mas como tem demandas que são muitas vezes de curtíssimo prazo, não dá tempo desse profissional se adaptar. Ou ainda que ele se adapte, eu acho que é sempre importante ter uma ajuda de um especialista, de alguém de fora que já faça isso com mais fluidez. Então, acho que até o profissional da área tributária desse perfil mais ajustado, é bom ter uma ajuda de fora. Eu estava falando sobre a comunicação, eu acho que durante a pandemia talvez tenha piorado um pouco, mas antes de piorar, ou enquanto a coisa piorava, pelo menos na minha experiência, houve um cuidado maior com a forma de comunicação. Então, algumas reuniões, por exemplo, que eu participava, ou alguns grupos que se reuniram semanalmente, passaram a se reunir diariamente ou a cada 2 ou 3 dias, como forma de garantir que as novidades, os acontecimentos chegavam para todo mundo. Ali no começo da pandemia estava todo mundo meio perdido, tentando buscar a melhor informação possível e às vezes podia ter algumas assimetrias. Então, ter mais fóruns de conversa, obviamente, polui um pouco a agenda, mas eu acho que era um momento necessário de se aproximar de todas as pessoas, dos times e, enfim, se comunicar mais vezes, ainda que fosse com pior qualidade, mas comunicar com maior frequência. Então, a gente focou muito na quantidade até as coisas se ajustarem, até a gente se acostumar com o tal do novo normal. Ô, Ana, deixa eu até somar nisso da comunicação. Vou pegar duas coisas que o Henrique falou, que ele falou lá no começo, e isso que ele está falando da comunicação agora. Eu acho que a gente percebeu, pelo menos com a pandemia, que algumas coisas aceleraram, e não foi só para o profissional de techs. Quando a gente está olhando para todos os profissionais agora, se é especialista ou se não é, tanto faz, a gente começou a ver a necessidade de, primeiro, estar por dentro de todas as mudanças políticas. Eu acho que a gente tem, por natureza, uma dificuldade, por cultura, natureza, enfim, no Brasil, uma dificuldade de acompanhar essas coisas, muitas vezes pouco interesse, né, de entender o que está se passando na política do país. E eu acho que a pandemia mostrou que a gente precisa estar muito por dentro, eu acho que o profissional de techs ainda mais, mas todo mundo precisa estar por dentro, porque interfere diretamente no negócio de todo mundo, independente se você é o empreendedor, se você trabalha numa empresa, ou qualquer área está impactando. E da comunicação também. Eu vi, pelo menos aqui, um excesso de comunicação, que é um pouco do que o Henrique estava falando. Bem no começo, né, quando a gente virou a chavinha para o home office, foi tudo em excesso, talvez até mais do que devia, mas eu achei que foi muito necessário. E eu acho que a gente começou a valorizar e enxergar coisas que a gente não enxergava antes dentro da empresa, né, para ter esse alinhamento. E até um ponto do que o Thiago falou e agora do que o Henrique também começou falando,
partir do momento que a gente começa a ter essa visão mais sistêmica, né? Então, ter a visão da empresa como um todo, do mesmo jeito que a gente começa a ter a visão política do país como um todo, a gente começa a ver essa necessidade de tomar decisões baseadas em dados. E eu achei muito legal, Henrique, que você trouxe aqui de trazer um profissional especialista em dados, ou seja, que vai facilitar, que é desenvolvedor também, que vai facilitar isso sem que a gente tenha que acelerar o profissional da área de techs para se desenvolver, para conseguir trazer esse resultado. É uma forma de acelerar isso. Eu vejo com muitos bons olhos, pelo menos, porque ao mesmo tempo que a gente acelera, alguns podem pensar, mas a gente teria que ensinar o profissional da área a fazer isso. Eu discordo, tá? Primeira coisa que a gente tem que ensinar é o profissional da área a usar os dados, a entender esses dados, transformar, olhar para ele de uma forma de informação e usar ele de forma rica para tomar uma decisão. E como ele vai fazer isso, se ele pôs a mão na massa ali ou se ele não pôs a mão na massa, tanto faz. O futuro, talvez a gente tenha que ter isso. Por agora, não. Por agora, a gente está automatizando tudo, né? A gente está trabalhando com muito foco em automatização de processo e tal. O que vai sobrar para a gente? Vai sobrar esse conhecimento. O conhecimento de tomar as melhores decisões em cima dos dados que a gente tem. Então, achei muito, muito legal. Não sei, Thiago, vocês têm alguma coisa parecida? Como que vocês usam hoje dados dentro da OLX na área de vocês? Thiago, tá me ouvindo? Acho que o Thiago deu uma travadinha. Tá dando um pulo aqui. Não, tudo bem, ele mandou aqui que tá dando uma travada. Mas vamos, Henrique, tá ouvindo também? Vamos ver se a gente tá com os dois aqui, senão a gente segue. Estou aqui. Então, tá bom. Henrique, eu estou super curiosa, como que funciona, assim, bem na prática? Me dá um exemplo desse profissional que trabalha com os dados junto com a parte tributária. Bom, eu acho que, assim, tem uma pessoa específica no time, que é uma pessoa que foi contratada para isso, já há mais de um ano e meio. Mas a gente, antigamente, antigamente, é curioso, né, porque estou na Uber há 4 anos, mas quando eu entrei, a tentativa que a gente fez foi de desenvolver no profissional interno essas competências relacionadas à linguagem de programação, à análise de dados. E a gente falhou algumas vezes, errou aquele erro normal de início de jornada, até que a gente trouxe uma pessoa especialista em linguagem de programação, enfim, base de dados. E aí esse é um profissional que ele atende a todo o time, seja contencioso, seja o consultivo ou o compliance tributário, e ele mune o time com dados que funcionam basicamente como uma relação cliente-fornecedor interno. Então, a gente tem uma ferramenta para tratar as demandas, mas basicamente o time inteiro pode, de qualquer que seja a frente que esse time esteja, o time inteiro pode solicitar dados para essa pessoa, e, enfim. Então, por exemplo, se a gente quer entender como é a movimentação de um mercado geograficamente falando específico, e entender qual é o efeito tributário naquele mercado específico, é possível que esse profissional ajude a gente a chegar no número. Ou entender qual é o nosso custo tributário por transação, vários indicadores internos que a gente tem aqui. Esse profissional, ele é basicamente alguém que ajuda a gente a entender, a coletar esses dados e a digerir, analisar, e aí prover insights para o nosso time. Incrível. Bom, muito bacana. Thiago, tá de volta? Voltei aqui, dei uma quicada. Maravilha. Ô, Thiago, não sei se você ouviu o que o Henrique estava falando, que ele estava falando sobre, no caso da Uber, eles trouxeram, né, um profissional que consegue facilitar a extração de dados, enfim. Então, se eles tiverem alguma pergunta a ser feita, eles conseguem que essa pessoa ajude eles a olhar para os dados e colher resposta em cima dos dados. Minha pergunta aqui, eu vou até juntar com outra para a gente ir para o tema de processos, tá? Para ver se a gente, como vocês estão fazendo com automatização de processos também. Vou juntar uma pergunta na outra, porque tem muita relação. Me conta um pouquinho do lado da OLX, enfim, do que você tem visto também, como que vocês estão fazendo isso? Vocês também estão conseguindo otimizar o processo de vocês, gastar um pouco mais de tempo também olhando para informações vindas de dados, ou seja, fazendo perguntas, né, para as informações que vocês têm hoje na empresa, isso está evoluindo? Conta um pouquinho da sua experiência aí para a gente. Eu posso dizer aqui que a gente ainda está num caminho de automatização do que a gente consegue fazer aqui. Então, a gente ainda acha que tem um longo caminho ainda para, digamos,
automatizar processos para que a gente consiga, no segundo momento, fazer as análises que a gente precise fazer e trabalhar com os dados que a gente preditivos, né, para a gente conseguir tomar decisão aqui. Então, nesse primeiro momento aqui, eu diria que a gente ainda está um pouquinho longe. Até gostei da ideia do Henrique de ter alguém, né, não puxar tanto alguém da própria equipe para tentar dar um conhecimento que talvez a gente esteja num momento que a gente precise dar um passo atrás e organizar a casa. Ô, Thiago, e esses processos que você falou que você estão automatizando agora, vocês estão no caminho disso, né? Já estão automatizando alguns dos processos para depois vocês conseguirem também dar mais atenção aos dados. Mudou alguma coisa nesse processo de automatização pré e pós-pandemia? A pandemia acelerou de alguma forma? Teve alguma mudança no comportamento da área em relação a processos e tecnologia? Eu acho que dificilmente teve alguma empresa que não teve nenhuma mudança, né? Aqui, particularmente aqui do nosso lado, a gente basicamente criou uma série de controles que antes a gente realmente não tinha aqui, né? Uma série de checks e falando um pouquinho também de como isso impactou o dia a dia, né? A gente acabou olhando para certos processos que a gente às vezes negligenciava no primeiro momento, né? Então, eu posso dizer que o que a gente conseguiu as dificuldades que a gente teve no início acabaram se tornando avanços agora no finalzinho, né? Sem querer falar que a gente está no finalzinho de uma pandemia, mas eu diria que olhando para trás a gente já tem bastante ganhos em termos de automatização. Legal. Isis, tem uma pergunta aqui bem bacana, mudar um pouquinho o foco, né, da conversa. Então eu queria pegar uma caroninha nisso que o Thiago comentou, né, e colocar a pergunta aqui do Lucas Pereira. A Isis comentou sobre essa questão de robotização, de automação de processos, se teve algum impacto na pandemia, e eu queria te perguntar, Thiago, como as pessoas do teu time reagem a isso? Se elas têm o coração aberto, estão alinhadas, ou se dá medo, se você tem que trabalhar com alguma insegurança, você tem um time mais velho, um time mais novo, como os dois reagem a isso, né? Porque a gente tem esse paradigma, né, de que a gente não vai ter mais espaço se a gente robotizar algumas atividades. Então, isso eu queria te perguntar, e vou aproveitar e colocar a pergunta do Lucas também. Ele colocou uma coisa aqui bastante interessante, né? Como que é a comunicação, como que acontece a visão de profissionais quando você tem contador e advogado trabalhando aí na área de tax? É diferente a visão de um contador que está aí como Head of Tax, ou quando é um advogado que está como Head of Tax? Se tem alguma diferença e como que funciona a comunicação entre? Eu vou só aproveitar e colocar minha opinião e vou te pedir aí, se o Henrique quiser colocar também. Eu acho que na parte tributária, advogado e contador, a gente acaba se fundindo muito, né? Não tem como um advogado não conhecer contabilidade, e não tem como um contador em tax não conhecer direito tributário, fundamentos do direito em si. Acho que eu não vejo muita diferença. Eu, muitas vezes, com os colegas, conversando e tendo altas discussões, eu vou descobrir se é advogado ou contador depois de muito tempo, né? Alguns, na verdade, eu nem sei. Então, eu acho que são visões complementares, mas nessa perspectiva de multidisciplinar, o profissional de tax precisa ter as duas coisas, né? Conhecer a contabilidade e conhecer o direito tributário, juntar isso tudo, né? Concorda, Thiago? O que você acha? Falando um pouquinho dessa junção, né, contador-advogado, eu acho que hoje em dia as duas profissões, acho que sempre andaram juntas, mas hoje em dia, até com a questão das novas normas contábeis e tudo mais, hoje em dia, basicamente, o contador tem que ter o skill de um advogado, né? O advogado também, que é tributarista, que não conhece a contabilidade, ela acaba se limitando um pouco, né? Fica só na parte da discussão jurídica e o efeito prático acaba saindo. Eu acho que hoje em dia, voltando também um pouquinho no que a gente conversou agora, tanto o contador tem que buscar um pouquinho o lado do advogado, tanto o advogado tem que buscar o lado do contador. Acho que essa junção de fatores e skills é o que faz a diferença na hora de uma tomada de decisão e assim por diante.
E o teu time, Thiago, reagiu bem aí à parte de automação, robotização? Não, meu time é super comprado com isso. Eles super querem. A gente, na verdade, a história da LX é uma história bastante interessante, né? A LX está aqui há bastante tempo no Brasil, mas desde 2015 é que se tornou bom negócio a LX, né? E desde então a companhia vem estabelecendo isso que a gente está falando de processos, RP. Então são coisas que quem vive no dia a dia, né, que participou disso, quanto mais você chega no nível de automatização / controle, se preocupa mais com o que efetivamente impacta, né, que é exatamente onde a gente estava discutindo, do que o meu trabalho efetivamente impacta nos outros, é onde basicamente o time quer chegar, né? Então, eu diria que no meu time aqui, ninguém tem medo da automatização, pelo contrário, eu tenho perfis ali que se empenham até em aprender a mexer em ferramentas de dados, logicamente estamos incipientes ainda, mas você vê um interesse muito grande deles para realmente tentar controlar e mitigar riscos de processos que são manuais para poder focar no que efetivamente importa e poder deixar a mente aberta para poder pensar em novas soluções aí, o que pode trazer de retorno para a companhia. Joia. Isis, estamos chegando nos finalmente aí. Vamos, deixa eu até só fazer um comentário, porque pergunta não vai dar tempo de eu fazer pergunta aqui também, que o papo tá muito bom, tem muita coisa para falar, e também, senão a gente vai ficar antecipando todos os assuntos das outras, mas até, Thiago, a gente estava falando lá do pessoal que está entrando agora, né, do profissional que acabou de ter o primeiro emprego, saiu da faculdade, enfim, e tem gente aqui no chat que está se inspirando com isso, a Osana Santiago falou aqui que é estagiária de Tex, achou muito interessante o que você estava falando também sobre carreira, propósito. Então, tem gente aqui do nosso público que se identificou com a pessoa que está entrando agora nesse mercado e que realmente gosta de... busca pelo propósito, pelo impacto, né? Como vai ser o impacto dela na carreira, enfim. Eu achei muito legal. Ana, não sei se tem mais alguma pergunta de público, até para eu não sair, eu tenho perguntas mais amplas aqui, eu acredito que não vai dar tempo. Eu acho só queria... Não, acho que as perguntas, Isis, a gente colocou. Se alguém tiver colocado algum bola, por favor, me avisa aqui. O Eudonor Lobato, que fez alguns comentários aqui, mas a gente se vê amanhã. O Lobato é do Belém do Pará, que bacana. Manda farinha, Lobato, manda farinha. A Kátia, enfim, não, acho que de pergunta... Tudo bem. Não, Isis. Deixa eu trazer, então, só uma pergunta final aí aberta para o Henrique e para o Thiago, tá? Podem responder na ordem que vocês quiserem. Se quiser começar o Thiago e depois o Henrique, tá tranquilo. Olhando para todos os temas, né, do que a Ana Lídia apresentou lá no começo, né, de tudo que a gente vai falar, né, do profissional hoje, do profissional no futuro. Então, a gente está falando de carreira, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de processos, a gente está falando de algumas coisas como contactless, Pix, a gente está falando também de reforma tributária. Me fala um pouquinho da visão geral de vocês, de onde vai ser o maior desafio. Olhando para esses temas, vocês conseguem elencar qual é o maior desafio do profissional no futuro? Vamos olhar para o futuro, tá? O maior desafio dele, ele está relacionado à carreira, ele está relacionado a processos, à tecnologia. Qual desses vocês acham que vai mais tomar tempo, né? Inclusive de eventos, de conteúdo que vocês vão consumir ao longo do tempo nesses próximos passos, porque vocês são líderes dessa área, né? Então, vocês lidam, a gente está falando até com diferença de geração, vocês têm que lidar com isso, vocês têm que se adaptar. Então, em geral, até para a gente fechar, fazer um overview desse tema, de qual que vocês acham que vai impactar mais. Olha, Isis, olhando para tudo isso que você falou, acho até difícil elencar um só. Eu diria que eu podia dividir em prazos, né? No curto prazo... Pode dividir, pode dividir da forma que quiser. Acho que não tem, no curto prazo, quem não se preocupe com a reforma tributária, como ela se desdobra, e aí pegando um pouquinho do que a Ana, pegando inspiração do que a Ana falou, né, o quanto já se discute isso há tanto tempo, né, 20 anos que se discute uma reforma tributária, existe uma unanimidade no sentido de que ela é necessária. Acho que talvez a gente agora está chegando, não sei se dadas a parte da pandemia e tudo mais, mas chegou um ponto que a gente chegou a discutir muito e de repente esse tema esfriou.
Eu acho que o principal desafio agora no curto prazo é basicamente como essa reforma vai vir, para quem trabalha em empresa tech, como que isso vai impactar as empresas tech. A gente está vendo também os legisladores pegando uma inspiração muito grande no que acontece na Europa, e basicamente o que é discutido lá não se aplica aqui, né? Que é a questão da elisão fiscal das empresas de internet lá fora, que nada tem a ver com o que temos aqui, que são as companhias aqui no Brasil, todas elas pagam tributos aqui no Brasil. Acho que a médio prazo a gente tem todas as questões relacionadas à carreira, que acho que ela é uma questão que se desdobra desde o início até o final, né? E grande parte dos desafios da nossa área não necessariamente estão aí expostos, né? É bem provável que o profissional vá ter que ir mudando e se adaptando à medida que os desafios forem sendo mostrados. Aí, basicamente, cada vez mais a gente vai fugir daquele perfil de especialista, um cara muito bom unicamente em tech, ser um cara que vai ter que ter uma visão um pouco mais holística de como os processos afetam. E acho que para o futuro como um todo, né, a gente precisa ver qual é o impacto da automação. Acho que até que ponto a gente... o que a gente hoje faz na nossa área efetivamente vai existir daqui a, sei lá, 10, 15 anos, e como essa profissão vai se transformar, né? Então, você pega ali, se eu for dividir agora no curto prazo a reforma, a questão aí da carreira, e no futuro a automação, que está muito ligada à carreira. Então, eu vejo basicamente dessa forma. Ótimo. Joia. Henrique tá com a gente? Estou sim. Fala um pouquinho sobre os temas que a gente falou aqui. O que você acha, se você concorda com o Thiago também, da separação que ele fez, dos prazos aqui? Como que você vê que são os assuntos que mais vão pegar, né? Que mais vão exigir de vocês? Tiago, vou aproveitar e colocar rapidinho. Tiago, não, desculpa, Henrique. O Orlando está perguntando aqui, ele está querendo algumas dicas, porque ele é novo na área, está muito cru, né? E aí eu ia te pedir na sua colocação, Henrique, se você puder aí, com o teu olhar carinhoso aí de líder de techs, uma carreira já tão sedimentada, dá uma dica aí para o Orlando, por favor. Legal, claro. Bom, vou começar só encerrando ali, complementando a minha visão sobre o que o Thiago falou. Eu acho que tem uma questão mais também de curto e médio prazo, que é a do PIX. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país super desigual, com uma população desbancarizada muito alta, e acho que meios de pagamento, formas de pagamento e ferramentas que deem mais acesso à população de forma geral, eu acho que podem ser formas da gente capturar negócios que estão, ou clientes que estão esquecidos, ou que estão mais distantes por não ter o meio de pagamento. Eu tenho muita curiosidade para ver como é que as empresas, no geral, vão integrar o Pix nos seus produtos e como é que isso vai chegar até para o Brasil inteiro. Ou seja, se o Pix vai ajudar a chegar um pouco mais ou se ele vai ser alguma coisa só incremental. Mas eu acho que ele é uma ferramenta importante. No curto prazo, sem dúvida, a questão da reforma tributária. Eu tenho uma preocupação extrema na reforma tributária, que é, enquanto a gente discute PEC 45 e PEC 110, por exemplo, a gente deixa de discutir ajustes e melhorias incrementais no ambiente tributário brasileiro. Uma redução de complexidade, uma redução de litigiosidade, isso não está sendo discutido porque todos os holofotes estão em PEC 45 e 110. Então, no ano de 2020, por exemplo, a gente deixou de fazer outras mudanças e ajustes, e é possível que esse ano as duas PECs não sejam votadas, e a gente deixou mais um ano de fazer ajustes. Então, eu tenho essa preocupação de como o restante, ou como coisas complementares ou substitutas dessas PECs ou da reforma tributária de forma geral podem acontecer, e se a gente não está desperdiçando um pouco de tempo focando tanto nessas reformas e deixando de lado outras questões e cotações discutidas. E aí eu acho que, de forma transversal a tudo isso que a gente falou, a carreira do profissional de tech está cada vez mais complicada. Já dando uma dica para o Joana, que fez a pergunta, eu acho que uma competência muito importante do profissional de tech é a comunicação. E do profissional técnico em geral, seja ele tributarista, seja ele advogado
de outros setores, de outras linhas de atuação, seja aquela pessoa que atua na contabilidade ou em finanças, tesouraria. As pessoas que têm uma função mais técnica, elas têm que saber se posicionar para os não técnicos. Então, acho que, assim como tem essa dicotomia entre o não advogado e o advogado no mundo tributário, eu acho que tem entre o técnico e o não técnico. Então, uma dica, e no mundo empresarial, a maioria das pessoas são não tributaristas. Então, a gente vai se comunicar, na maioria das vezes, com não tributaristas e a gente deveria entender como é que eles pensam, que é infinitamente diferente do que os tributaristas pensam. Então, uma coisa que eu sou muito crítico com as pessoas que trabalham próximas de mim, por exemplo, de que a gente seja mais assertivo na comunicação. Muitas vezes eu pergunto para o meu time, isso aqui em um tweet, o que significa? Que é realmente para trabalhar essa capacidade de síntese. Eu acho que essa é uma competência fundamental, saber se comunicar de forma sintética e com públicos que não são técnicos. Acho que é isso. Excelente. Excelente. Bom, que pena, né? Passou tão rápido. Ainda bem que tem amanhã. Tiago e Henrique, vocês continuam convidados aí, né? Amanhã vou esperar vocês no chat, ou se quiserem entrar aqui também no estúdio, estão super convidados. Amanhã a gente está junto de novo, né, Isis? Às 15h. E excelente. Tivemos aí agradeço, Henrique. O Henrique está viajando, está longe e se disponibilizou a participar aqui, né? Mesmo não estando num lugar ali com a internet 100%, então se virou nos 30, Henrique. Obrigada aí pela tua dedicação, por ter conseguido participar, viu? Obrigada, Tiago, também pelas suas colocações. Para mim valeu bastante, espero que tenha valido bastante aí para todo mundo do chat. Isis, excelente falar contigo também. Nossa, foi muito bacana. Já estou contando aqui o tempo para chegar amanhã, logo às 3h, para a gente continuar nas próximas lives com os próximos assuntos. Ok? Gente, obrigada, viu? Queria agradecer, Ana, obrigada, viu, Você é incrível, vai ser ótimo. Vai ser a sorte de quem conseguir pegar todas as lives dessa semana para ter sua visão em cima de tudo também. Só queria agradecer. A gente tem que ver até sexta-feira se ninguém vai falar com o microfone mutado. Hoje a gente conseguiu passar uma hora e meia de live e ninguém cometeu esse erro ainda, hein? Vamos ver se a gente segue assim até sexta-feira. Muito bom. E galera dos comentários, obrigada também, viu? Vi que tá bombando aqui, não para de comentário. Muito legal, muito bom mesmo. Obrigada a participação aí de todos, viu? Um abraço para vocês, boa semana, até amanhã, então.